ESPN FC, oferecimento. Acesse torcida.mafre.com.br e conheça o Manual do Torcedor. Cruzamento na segunda trave, a bola é boa, ajeitada de primeira pro meio, toque de cabeça pro meio, olha o gol do Japão! Gol! Não perca. Segunda, 8 horas da noite, debate dos presidenciáveis do Flamengo. Ao vivo, na ESPN e Disney Plus. Tudo em excesso faz mal. Comida, trabalho, diversão. Com as apostas não é diferente. Tá jogando mais do que devia? É hora de tirar o time de campo. A Superbet quer te ajudar a apostar de forma responsável. Acesse o QR Code para mais dicas. Aproveite seu jogo sem esquecer do principal, seu bem-estar. Superbet. Jogar é diversão, mas responsabilidade é essencial. Estamos de volta com o Futebol 90 muito amor, e hoje carinho, muitas histórias maravilhosas de superação, aqui fora do ar. resiliência. Silas e Zé Elias são espetaculares, grandes colegas de trabalho aqui pra gente, mas eles têm várias histórias pra contar, porque o meio de campo é o ali, né? É o coração. É o coração, isso. Às vezes ele acelera, às vezes ele vai... Olha, eu tinha o sonho de jogar com os dois aí em alguma pelada aí, mas pensando bem, eu não vou mais, viu? No meu estado, com esse joelho aqui, com adesivo e tal, ó. Vai. Olha, e nós Ele queria jogar o jogo festivo, né? Não dá. Mas o Inter. Bubu é um ex-jogador parado mesmo, já nem atividade ele teve ainda. Bom, e a gente está falando de um dia nobre, um dia maravilhoso, e é hora da gente saudar uma dupla que é espetacular. E vocês vão notar que hoje eles estão bem num lugar privilegiado, sensacional, lindo, que eu adoro, em Salvador, porque vão falar de seleção brasileira. Eles vão aparecer na tela neste exato momento, porque eles estão chegando. Elton Serra, e seria ele, Rock Balboa. O que é essa toalhinha aí? Mas, ô Elton, explica pra gente aí que teve gente que pisou no amuleto da sorte. O que foi? Me explica aí o que aconteceu. Tá milionário, diz que é dinheiro. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Elton? Calma aí, deixa eu fazer as honras da casa, que o F90 é nosso, recebendo... O dono da terra me recebendo aqui. Eu tô tranquilo hoje, deixa eu tirar aqui minha toalhinha, que eu tô passando mal, enxugando aqui pra não ficar suado. Eu também tava usando, só que ele tem vergonha de usar. Esse pessoal que vem pro F90 e fica com vergonha. Já, você perdeu, né? Você perdeu. Eu vou explicar. Não tem problema. O Edu fica fazendo piada, o Zé Elias fica fazendo piada. Eu não tenho problema de, às vezes, me expor aqui. Acabei pisando num objeto não identificado, que algum pet passou por aqui, deixou pelo caminho. Acabei pisando brevemente, aquele cheiro que não é muito bacana. Tive que fazer uma limpeza aqui no solado do sapato, mas eu tô aqui, estamos em Salvador, Edu, você conhece muito bem, aqui atrás da gente, com todo respeito, o Dique do Tororó, mais ao fundo a Fonte Nova, e ao meu lado o dono do pedaço, Elton Serra. Eu virei pra ele e falei: Elton, vamos preparar um negócio pro F90? Pelourinho, vamos num restaurante típico, vamos em algum lugar, batucar com o Olodum, pintar o braço, o Galindo, nosso Galindo queria que eu pintasse o braço. Ele falou: não, fica tranquilo que eu vou te levar num lugar bom, confortável, pra gente ficar uns 40, 45 minutinhos lá, é tranquilo, é suave. Estamos aqui, debaixo do sol de 1 da tarde. Tá ótimo, Edu, tá ótimo. Boa tarde, companheiros, boa tarde, fã de esportes, boa tarde, Pedro Ivo. Boa tarde, se é que dá pra ser boa. Justamente pra amaciar, né, pra fazer a média, mas assim, qualquer lugar que você fosse em Salvador, seria esse sol, Pedro Ivo. Eu não sei se você lembra como o sol é assim, essa luz aqui. Eu não vou te contar que tem uma sombra aqui do lado, não. O céu é assim. Eu não vou te contar que tem uma sombra aqui do lado, não, que dá pra gente ficar ali, mas você não quis. Não, mas aí são questões eu não vou técnicas. Falar, não. Tiraria o nosso brilho, tiraria o brilho do programa. Tem uma sombra aqui do lado, o Elton não quis. Aí nós o Edu tá acostumado, o Edu tá acostumado das vezes em que entramos aqui de Salvador. Temos que ter esse sol, esse clima. Você quer passar a verdade? Ao fundo. Aqui a gente tá o Dique do Tororó. Correu um vento agora, hein? Então. Calma, vai na minha que você vai bem. Aqui a gente tá o Dique do Tororó ao fundo, 110 mil metros cúbicos de água. Isso aí você pegou no Google. Não, eu sou de Salvador, pô. Isso aí você pegou no Google, não é possível. Século XVII isso aqui foi feito. Isso não é natural, não. Isso aqui foi feito no século XVII. Construção para separar a cidade alta da cidade baixa. Ótimo. Dizem que foram os holandeses, outros disseram que foram os portugueses, mas isso foi no século XVII.
aqui ao norte do Dique do Tororó está a Arena Fonte Nova, palco desse jogo entre Brasil e Uruguai. Mas deixa eu te contar uma coisa, o pessoal da F90 não gosta dessa coisa séria, não. História, dado. Não é muito negócio, não é muita pegada, não. Pois é. A gente sabe que a seleção brasileira tinha uma relação meio conturbada com Salvador, que foi retomada há alguns anos. Copa América de 89. Tem um integrante na mesa, inclusive estava nesse. Exatamente, isso que eu ia falar. O ovo passou por mim. Então. Eu lembro disso. Tem um personagem da mesa, né? Acho que o Fã de Esportes vai identificar já. O nosso diretor vai colocar ele em foco, inclusive. Ele estava aqui em 1989. Jogava bola. Na Copa América jogava demais. Jogava bola. Aliás, naquela Copa América, inclusive, jogou demais. Diferentemente dessa mesa aí que fica falando que fez, que aconteceu, mas nunca fez nada. Não, mas aí depois há uma retomada. 89 há a saída por conta do corte do Charles. A seleção brasileira saiu de Salvador, foi para Recife, voltou depois da Copa do Mundo, e um outro personagem da mesa já estava também nessa geração, né, pós-94. Então, dois personagens da mesa têm sim relação com a seleção brasileira e a Fonte Nova, porque hoje a gente vê, né, Pedro, que o torcedor está muito mais preocupado com o Campeonato Brasileiro do que com a seleção brasileira, pelo menos aqui em Salvador. Há esse confronto direto do Vitória com o Criciúma, pensando em permanência na Série A, e o Bahia, no dia seguinte ao jogo da seleção, tem o Palmeiras. O Bahia, né? Tem o Palmeiras. Mas também há essa questão dos preços muito altos, né? Estarem afastando o torcedor soteropolitano do jogo. Mas, falando de jogo... Não, calma aí, você não vai falar da sua relação com a Fonte Nova? Minha relação com a Fonte Nova? Primeiro, frequentou muito? Profissionalmente, claro. Não, o futebol baiano foi surgir. O futebol baiano surgiu aqui. Quero que você fale da sua relação. Eu sou de 1981. Minha mãe me conta que já grávida tinha 7 aninhos, estava na Fonte Nova. Tinha 7. Tinha 7. Ele não lembra, não. Vai dizer que não lembra. Tinha 7 e uns 2 meses. Tinha 7 e uns 2 meses, mais ou menos. Eu lembro bem, sim. Lembro aqui do recorde de a elegância sutil do Bobô. O Charles, logo depois, né, que foi para a seleção brasileira e teve todo esse problema, né, com eu sabia que eu ia arrancar esse sorriso, hein, Elton? Depois, música. 3, 4 anos depois, final do Campeonato Brasileiro de 93, aconteceu aqui entre Palmeiras e Vitória. O Vitória eliminou o Corinthians do Zé Elias, inclusive, com o Alex Alves arrebentando. Também não precisa provocar os amigos da mesa. Alex Alves. Não, tô provocando, mas eu tô contando a minha relação com a Fonte Nova. Eu vi o Silas e vi o Zé Elias jogarem aqui na Fonte Nova. Não, e outra coisa, essa relação é tão grande do Elton com a Fonte Nova, e daqui a pouco o Silas vai contar a história de 89, o Zé também. Eu espero que ele me leve lá, né? Que ele só me trouxe pra essa pracinha aqui até agora. Mas eu tenho notado que vocês estão realmente numa fase espetacular, tanto é que conseguiram grandes entrevistados, a gente vai falar já dessa história, mas o Elton, pouca gente sabe, foi ele que cunhou a frase: quem nunca amou a elegância sutil de Bobô. Pouca gente sabe. Não faz isso comigo, não. Não, que na música, tem na música. Comigo, não é, Zé? Essa frase é de um conterrâneo meu, pra quem não sabe, sou de Santo Amaro, aqui é Côncavo Baiano, terra de Caetano Veloso. O Caetano Veloso que cunhou essa frase. Não faça isso não, viu, Edu? Não me coloca numa enrascada dessa não, porque senão, você já sabe, eu conto... Cadê a mala preta? Não, para! Segue o programa. Seguindo aqui, e o Estevão? É um gênio, não. Oi, você quer falar do Estevão, né? Começou, agora termina, Elton. Não pode Começou, agora termina. Daqui a pouco... Não tem esse negócio, não. Só um plazinho. Não tem plazinho. Só um plazinho, Elton. Vamos lá, que a casa tá tranquila, tá controlada. Conta uma só. Olha só, quem ficar com a gente até o final, vai saber a história do Edu e da mala preta. Vai ter, pode anotar. Não, calma. Ô, Edu, mas vem cá, eu não entendi. É o Elton querendo falar do Bobô e você querendo falar do Estevão? Claro, porque o Estevão, eu tenho uma ideia que ele tem que jogar mais. O Hendrick também tem que jogar mais. Quem mais tem que jogar mais? Deixa eu ver. Daqui a pouco se o Veiga for chamado também. O Everton também, o Veiga. Tem que jogar mais. Daqui a pouco ele tá falando, o Marcos Rocha tem que jogar, Zé Rafael, Rony. O Everton tem que ser titular. Não, pra ele já vai tirar o Dorival, porque o Abel tem que assumir. Meu time não, das minhas filhas. Agora, vocês falaram com o Estevão.
Como é que foi esse papo? Aliás, muito legal. Parabéns, viu, Pedro? Foi muito bacana estar com o Vinícius. O que ele contou pra você? E parabéns pela entrevista. Foi sim, Edu. Obrigado. Eu e Vinícius Nicoletti. Enquanto o Elton descansava ontem, curtia a boa noite baiana, mas participando também de tudo. Conversamos ontem brevemente com o Estevão, né? E ele já chegou na sala para nos atender, para nos receber no hotel que serve de concentração para a seleção brasileira e também para a equipe da ESPN, que está concentrada, focada no trabalho, não está fazendo nada de errado. Mais ou menos. E quando ligou a câmera, o Estevão falou assim: gente, mas pelo amor de Deus, é ao vivo eu nunca falei assim. Eu falei: calma, fica tranquilo que vai dar tudo certo. E foi se soltando ao longo do papo, falou bastante coisa interessante, falou da seleção, falou que quer um pouquinho mais de tempo, falou que está pronto para assumir de fato esse status que a gente muitas vezes acompanha, né, de craque, de protagonista, do cara que vai devolver a alegria à seleção brasileira através da bola no pé. Falou dos conselhos que ele pede aos jogadores mais velhos aqui na seleção brasileira, falou de como ele imagina a vida na Premier League, já conversa com alguns companheiros aqui de seleção brasileira, as dificuldades que vai ter, aula de inglês. Mas nossa querida produção separou alguns trechinhos aí desse nosso papo com o Estevão pra gente acompanhar agora aqui também no F90, Edu. Eu sempre tinha dado meus melhores nos treinos e com certeza a gente espera ter mais minuto, mas a decisão é do professor. Cara, o Dorival, ele é um cara que ele sempre tá ali no meio da gente, né? Que ele sempre conversa com a gente, às vezes bate uma altinha ali com a gente. E ele sempre fala pra mim ser leve, desfrutar, jogar o meu melhor futebol e acho que isso é muito importante, principalmente para os mais novos quando vem para a seleção, de quando você vê outros craques ali, às vezes você se sente um pouco impressionado, aí vem um colega de trabalho, o professor vem te acolhe, te fala para você ser você mesmo. Claro, tem vários jogadores que eu me espelho na história da seleção brasileira, mas acho que eu posso falar que o que mais me encantou foi o Neymar, né? Porque foi ele que eu mais vi jogar. Jogadores que você se espelha lá de fora, que jogam mais Champions League, um campeonato Premier League, La Liga, e às vezes você acaba tendo o primeiro contato com eles, mas ali a gente sempre tenta conversar bastante também. Tá, então, Edu, a palavra do Estevão, um papo muito interessante. Me chama muito a atenção, porque quando a gente começa a desenvolver uma relação, a tentar entender o que é uma criança, né, um menino, um jovem de 17 anos nesse ambiente de seleção brasileira, tem muito de timidez, tem muito da coisa da pessoa ser travada. Ele parecia um pouco travado, mas quando começa a falar, e depois também ali da entrevista, ele começa a bater um papo com a gente fora do ar, muita desenvoltura. Eu não sei, também confesso, depois até queria passar pro Silas e pro Zé, parece que esses meninos são meio que tem que amadurecer na marra, sabe? Você conversa com ele, parece que é um cara de 22, 23 anos, a gente às vezes esquece que tem só 17, mas muito ciente de onde ele está, do espaço que ele começa a ocupar, da responsabilidade que, querendo ou não, ele carrega, do valor que ele tem, da vida que ele já projeta na Inglaterra. Nos confessava que nunca tinha ido à Inglaterra, mas já estava estudando inglês, tudo mais. Aí eu jogo para vocês aí no estúdio, para ouvir também, principalmente do Silas e do Zé, que estiveram lá dentro, já brilharam com uma idade assim tão baixa. Como é que é isso, essa responsabilidade tão jovem, e ter que assumir tanto peso, já tem que amadurecer meio que na marra ali, um garoto de 17 anos que a gente já cola ali, né, na testa, ali no peito, a responsabilidade de mudar o jogo para a seleção, para o futebol brasileiro. E ele é artilheiro hoje do Campeonato Brasileiro, tem mostrado, né, no campo, mas é óbvio, e a Nath lembrou bem, eu estava até falando com a Nath aqui, ele tá nervoso, aí você falou que é um menino. Um menino. Irmão ali, mexendo na mão toda hora. É um menino que tem uma responsabilidade gigante nas costas, né, e que colocaram para ele. Tem a questão da família, tem uma questão, a gente fala, o Zé falava semana passada, né, quanto esses meninos viram os salvadores, muitas vezes, né, de situações. Agora, o jogador, o Felipe Luiz, ele falou, né? O jogador, para melhorar, ele tem que jogar. Para ganhar corpo, ele tem que jogar. A minutagem que ele pede é o que muitos pedem também. Quando a gente olha para uma seleção que tem determinadas dificuldades de fazer o jogo daquilo que a gente estava acostumado a acompanhar, de um time mais solto, de um time mais leve. A gente viu isso muito próximo no primeiro tempo. Mas ele é diferente, ele é muito diferente. Ele é o que vai para cima, ele é o que desenha, ele é irreverente, ele tem a ousadia que todo mundo gosta. E na época de vocês, Silas e Zé, tinham as referências, né? Você ia no meio... O Zé lembra muito bem, quando eu cheguei no meio de campo, tinha alguém do meu lado ali que me dava um suporte,
né? O Dunga você cita muito e tal. Você também, né? Setor ali um pouquinho mais para frente, no meio de campo, na parte ofensiva de criação. Você sempre tem... O Estevão, me parece que sem Neymar, o Vini, a gente falou muito do Vini querendo chamar esse protagonismo, mas essa referência cai nas costas de algum moleque que tem que virar a referência e não colar na referência, não é, Silas? E a gente entrevistou o Viola outro dia aqui pro Resenha, e o Zé foi lá com a gente. O Zé, inclusive, mandou uma mensagem pro Viola, tudo, e ele falou que o Viola defendia muito o Zé. Então, que o Zé estava agradecendo ao Viola, porque falou, cara, esse cara, ele me falava pros caras, bate em mim, pô, vem aqui em mim. Deixa o menino jogar, crescer e tal. E o Estevão, por exemplo, eu acho que o lugar que ele se sente mais confortável é dentro do campo. Sim. Porque para falar, às vezes tem um pouco de timidez, para falar não consegue articular, não consegue responder aquilo que está sendo perguntado. Tá? Uma hora que entra em campo, e é artilheiro do Campeonato Brasileiro à toa. Ele não está lá na seleção à toa. Ele não foi contratado pelo Chelsea, sabe? Os caras analisaram muito esse menino. Você vê, se ele fosse jogador do Luxemburgo na época do Neymar, quando o Neymar estava começando, ele ia chamar ele de filé de borboleta também. Porque ele é magrelinho, mas... Cara, isso aí vai mudar. O Luxemburgo falou uma coisa dele que eu não pensava e eu tô refletindo positivamente. O Luxemburgo falou que se fosse o técnico do Estevão hoje, eu colocaria ele pelo meio. Ele jogou na base, ele é tão assim, bom, sabia, ele né? é tão craque, tão habilidoso, que você deixar ele só na ponta direita é um desperdício. Lembrando, por exemplo, o Messi começou na ponta direita, depois foi indo pro meio. Mas o Rafinha já tá indo ali pro meio, quando precisa, ou seja, você já dá uma dupla função pra ele, não jogar aberto lá, mas vir aqui pro meio também trabalhar a bola. Esse menino aí, ele joga... Você jogou naquele setor, você acha que ele joga fácil no meio? Fácil. Ele pra mim, ele só não joga de centroavante pra fazer pivô. Segundo atacante, beirada direita, beirada esquerda e meia, ele joga. Ou seja, 4, segundo atacante ou meia, beirada direita e beirada esquerda, ele joga tranquilamente, sem problema nenhum. Ô Zé, na tua época, eu lembro, você falou do Silas, que você era garotinho e via o Silas jogar. Eu era garotinho também, via você na Olimpíada lá, 96, eu lembro, era molequinho. Molequinho de tudo, eu falava, pô, esse time é legal, porque era uma preparação para ir pra principal, né? E você ainda teve essa vantagem, né, de jogar ali, né, com a galera. Antes de mais nada, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Elton. Prazer tê-los aqui conosco. Fala, Zé. Boa tarde a todos. Não, eu tive o privilégio de ter alguns jogadores que me ajudaram muito. Mas são épocas distintas, né? Nossa época, a minha e a época do Silas, com todo respeito, é mais antiga que a minha. Então, assim, o futebol vem passando por processos de evolução em relação a dentro e fora de campo, que se você não acompanhar, fica muito difícil. Na nossa época, nós lutávamos pelo prato de comida. Então, a nossa vontade era muito maior do que qualquer coisa, porque nós não sabíamos quando nós iríamos ter uma outra chance, quando nós iríamos ter uma outra oportunidade. Quando nós subíamos para o profissional ou saíamos do infantil para treinar no júnior, era para completar o treino do júnior. Não era nem para treinar no júnior, era para completar o treino no júnior. Então, assim, eram realidades totalmente diferentes. Esses meninos, eles têm um plano de carreira. O plano de carreira é feito primeiro pelos sonhos dos pais, né? Os pais sonham a carreira linda, maravilhosa, arrimo de família. Existem pais que pensam no lado financeiro, existem pais que pensam no lado de realização profissional do filho, e é natural isso que aconteça, porque todos nós somos seres humanos, né? E tem o lado do staff, o lado do empresário, o lado do, como gosta de dizer o Bubu, management. Ele fala. Management, que é aquela coisa de administrar a carreira do jogador e fazer esse planejamento. Esses meninos com 12, 13 anos já ganham uma projeção, porque... Você sabe por que foi feito o torneio de Toulon? Não. Porque na época não existia como você assistir os jovens jogadores da seleção aqui do Brasil, as promessas. Então os empresários criaram o torneio de Toulon, que é sub-23, né? Para você levar as seleções sul-americanas para a Europa. Aí os empresários já vinham, porque as leis eram diferentes. Esse daqui serve, já faziam as contratações. Hoje em dia, não sei se vocês repararam, nós temos campeonatos sub-10. Tinha um na Itália também, né, Zé? Lembra? Viareggio, né? Viareggio. Hoje você tem campeonato sub-15 na televisão, campeonato sub-17 na televisão, campeonato sub-20 na televisão. Tá tudo aí. Né? Então tá tudo aí. Por quê? Porque já tá tudo mapeado. E esses meninos são preparados para que eles cheguem a esse momento. O grande problema é, entre a preparação e a realidade, ela é muito distante. A preparação você vai ser isso, você vai ser aquilo, aquela questão de a preparação mental. O problema é quando você chega no profissional, a cobrança é muito maior do que a preparação.
Então, se você não chegar no profissional e não atingir a expectativa gerada por toda essa preparação do staff, do clube, projeção de dinheiro, projeção de carreira, você tem uma certa dificuldade. Aí você pega meninos como esse daí, que querem jogar bola. O Silas falou uma coisa que é fundamental. Quando o cara pensa só em jogar bola, ele muitas vezes ele não pensa no que está acontecendo. Eu quero jogar bola, eu quero jogar bola. E sabe o que faz isso? O que é o melhor de si? É a idade. Quando você tem 16, 17 anos, você pensa apenas em se divertir. Vou jogar bola, vou tentar dar uma caneta, vou tentar dar um corte, né? É isso. Pode falar. Diga, Pedro. Só para complementar o que você fala, o Estevão ontem no final da entrevista, ele até brinca com a gente, comigo, com o Nicolete, que ele fala que ele é muito zoado, entre aspas, pelo Everton, goleiro do Palmeiras, mais velho e tal. Ele fala, garoto, você só tem 17 anos, você só pensa em jogar bola, não carrega mais responsabilidade nenhuma. E o Estevão brinca e fala, de fato, eu sou um menino, hoje eu só penso em jogar bola, só penso dentro de campo, não carrego tanta coisa fora não, só para te complementar. E sobre a situação de meio, ele também falou, fala que é a dele, de 10, como jogava na base, mas que por uma necessidade foi caindo pro lado, e o Abel usa ele assim, só para complementar com vocês aí. E esse menino, ele joga bola, ele quer jogar bola, então essa é a grande diferença. Eu só espero que daqui para frente, né, que ele vai para a Europa, é um mundo diferente, é uma forma diferente de dia a dia, né? Totalmente diferente do futebol brasileiro, que ele não perca isso tão rapidamente, né? Que ele continue apenas querendo jogar futebol. Esse é o grande segredo do Estevão. E quando eu tive a felicidade de começar jogando, eu tive a felicidade de ter jogadores mais velhos que me acolheram e falaram assim, não, o que você precisar, conta comigo. Eu vou contar uma partida que para mim marcou, porque por causa dessa partida eu não consegui jogar uma Copa do Mundo. Eu acho, pelo menos, que foi essa. Foi Brasil e Argentina no Maracanã. Nós perdemos de 1-0, o gol no finalzinho do Piojo Lopes. Eu não joguei sensacionalmente bem, mas também não joguei sensacionalmente mal. Foi na média. Nós nos apresentávamos na segunda e fomos jogar na quinta-feira. Ou seja, oi, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Contra uma Argentina que estava voando nas eliminatórias. Chega um determinado momento em que você percebe como funcionam as coisas, né? E o Simeone tinha jogado comigo. O que ele fez? Provavelmente ele deve ter feito isso ou alguém... Eu recebi a bola, eu tinha pressão, marcação-pressão. Eu errei 2 passes, porque eu até você pegar velocidade e movimentação, você não arrisca. Na seleção você não arrisca. Aí o Roberto Carlos percebeu, o Roberto Carlos pegou e falou assim, menino bonito, que ele me chama de menino bonito. Menino bonito, no meio do jogo, Maracanã lotado, gente xingando a gente, né? Torcedor xingando, fora Zé Elias, vaiaram o Cafu, vaiaram o Raí e tal. Menino bonito, pega a bola sem olhar, pode tocar pra mim. Deixa que eu resolvo. Eu tenho certeza que provavelmente muitos jogadores irão fazer isso com o Estevão, entendeu? Então isso é fundamental. E uma outra coisa, né, você falou que ele foi pro lado. Tem uma entrevista do diretor do Palmeiras. O João Paulo Sampaio. Que falou que, olha, nós vamos fazer o 10, porque normalmente para proteger nós tirávamos ele pro lado. Isso aí. Né? Então tem que jogar por dentro. Ele não quer mais que os moleques habilidosos do meio. Senão nós vamos buscar, aí ele fala, né? Porque senão nós vamos buscar lá fora. E a gente Paulo Forlan, pai do Diego Forlan, primeiro jogo meu contra o Atlético Mineiro no Pacaembu. O seu Valdir de Moraes assumiu como interino e me levou. E o Paulo Forlan me chamou e falou, vem aqui, só tem uma bola no jogo, quando ela estiver no teu pé, ela não está no pé de mais ninguém, o que você faz aqui, você vai fazer lá. Cara, aquilo ali... Já te tirou... Não, aquilo ali, assim, me deu um norte para o que... Cara, você tá nervoso, eu não era nem junior ainda, eu era juvenil para junior. Depois eu volto pro São Paulo, vou para a seleção de base, quando eu volto da seleção de base, aí sim eu volto no profissional. Na seleção de base, só o Dida, lateral esquerdo, que jogou no Palmeiras, que jogou no Curitiba, e o Gerson, centroavante, que jogou no Guarani, no Inter, eram profissionais. Eu, Tafarel, Henrique, Luiz Carlos, todo mundo era junior. E te dá tranquilidade. Ô, Bubu, antes de te ouvir, porque eu sei que você foi um prodígio e sabe o que Estevão tá passando, você citou aqui, eu fui um prodígio nas redações do jornalismo. Não, dentro de campo também. Em campo, eu acho que a gente ficou, mas ele lembrou aqui. De doer, né? São Paulo e tal. É de doer, né? Eu queria ouvir de vocês... O cotovelo tá doendo ali, ó. Eu ouvi de vocês... Põe um adesivo, meu joelho... Tem adesivo aqui. Tá com adesivo, põe um adesivo aí. Tem um plano curativo no cotovelo. Mas tem um plano para aproveitar mais tem o Estevão. Tem hora que está com a audição em pleno funcionamento é um problema, né? Ô, Pedro, e aí eu queria te perguntar sobre o Estevão, o aproveitamento dele e também as informações pro jogo. Não, mas eu quero ouvir o Bubu. O Bubu tá muito calado. Se quiser, então eu vou ouvir o Bubu. Vou ouvir o Bubu, então.
Bubu, você como prodígio, o que você quer, o Estevão ou não? Hoje é o aniversário do maior prodígio de todos, pra quem não sabe. Sabe quem faz aniversário hoje? Quem? Mickey Mouse. 95 anos. Esse é um prodígio, o verdadeiro prodígio. Fala, te amo. Mickey Mouse, Pedro, eu te amo. Tem aumento na praça aí, Pedro. Você entendeu, né? Olha, parece que ele tava adivinhando. Tá legal? Eu quero mandar abraço aqui pra Maluf, João e o Daniel. Eles são daqui a pouco. Encontrei eles no corredor. E os nossos diretores falam, sabe o que o Maluf falou? Hoje eu vou, avisa lá que eu tô ouvindo. Coraçãozinho. Maluf, tamo junto. Você sabe, Maluf, que coraçãozinho. puxa-saco e formiga tem em todo lugar. Coraçãozinho. Aqui tem o quê? Aqui não tem formiga. João, coraçãozinho, João. Você vai... Eu puxo o saco do Mickey logo de cara. Tá, já vou no grandão. prodígio. Já vou no maior. Você escalaria mais o Estevão ou não? Com certeza. Estevão é mais 10. É mesmo? Inclusive, já vou antecipar meu voto. Recebi hoje, outras pessoas da casa aqui da ESPN, acho que o Elton também, já recebeu, pra você votar na revelação do Campeonato Brasileiro. Isso. Eu não quero nem saber quem vai ser campeão, quem vai ser rebaixado. Loucura. Eu já botei Estevão como a revelação do campeonato. Quero saudar o Jake Paul, parabenizá-lo pela vitória contra o Mike Tyson. Surpreendente. O Jake Paul. Voto ousado. Jake Paul venceu no fim de semana, na sexta-feira pro sábado. Né? Ele apareceu agora aí, sofrendo com o sol pra variar, né? É o suposto carioca, que vai para os Estados Unidos e fica morrendo de calor. Aí vai pra Salvador, aí é loucura, aí eu não vou deixar. O Elton tem que apresentar o sol pro cara. É o fim da picada, né? É realmente, né? Vergonha. Bom, ele vai ter que se defender. O Elton é uma coisa engraçada. Aí é só pra você A falar cada dia que passa, eu tenho mais certeza que você é o mais carioca, é isso, então? É com certeza, cara. Eu não vou no sol e fico, ai meu Deus, o sol, meu Deus, apaga o sol. Não, apaga o sol. Até porque ele é o sol. Ele vai ter que se defender. Tem um garotinho de apartamento e o garotinho de estúdio, né? Bubu é o garotinho de estúdio. Hoje eu tenho o prazer de ter a escalar um leão. A pessoa que participou do F90 e ficou mais constrangida até hoje foi o Elton Serra. O Elton Serra, ele teve uma chance, uma oportunidade de sentar aqui ao meu lado. Também puderam, né? E com o andamento do programa, ele não sabia onde enfiar a cara. Ele queria fazer um buraco no chão. Eu falei, cara, me chama aqui. É genial. Mamãe, verdade. Hoje ele tá em casa. O Elton tá em casa. Inclusive, aí, Tororó, tem aquela música famosa, né? Fui no Tororó, beber água não achei. Achei Bela Morena que no Tororó deixei. Olha, depois disso... Com essa canção... Você encerra a sua participação. Essa ciranda, eu encerro essa participação. Dando parabéns ao Elton. Apresente o sol aí para o... Olha, tá provocando de novo. Ô Pedro, só pra falar uma coisa. Eu tenho uma ligação eterna com a Fonte Nova. Eterna. Meu primeiro gol como profissional foi na Fonte Nova, contra o Bahia. Passe de Rivaldo. E fez gol um de Só isso. Primeiro daquele caminhão de gols, né, Zé? Depois inventou. Abriu a porteira. Ô, Pedro, e arremata então? É isso. Arremata aí. Pro goleador, Zé Elias. Foi contra o Bahia que ele falou? Foi. Bahia ganhamos de 3x3, acho que 3x1. Para o goleador Zé Elias. Eu queria que... Eu sei que tá acabando o cachê de vocês. É que nós... o horário tem que liberar. Mas eu queria que depois trouxesse. Não, vamos deixar ficar no sol, poxa. Não, os caras não querem. Tem que liberar. Eles não querem. O Pedro falou que o cachê é pra isso. Já tá no horário. A gente já tinha combinado pra deixar no sol? Tá bom. Mas olha, Pedro, tem mudança ou não tem? A gente tá falando, o Estevão vai jogar ou não de titular? O Estevão é a chamada opção para o decorrer da partida, diria meu nobre comentarista Elton Serra. A única mudança por enquanto é a entrada do Danilo, né, que tinha sido barrado na última data FIFA, que ele entra na vaga do Wanderson. Wanderson suspenso, Wanderson já deixou o grupo, já voltou para a França, já não está mais aqui com a delegação, então Wanderson suspenso por cartão amarelo, entra o Danilo, que tinha sido barrado, retorna ao time na vaga dele. De resto, é a mesma escalação que entrou em campo para encarar a Venezuela na quinta-feira, deve entrar em campo para encarar o Uruguai amanhã. Por que a gente fala deve? Porque o Dorival já, por volta das 3h45, 4 horas da tarde aqui na Fonte Nova, ele vai conceder entrevista e, como tem sido hábito, né, nas últimas entrevistas, ele deve confirmar o time. Mas essa formação que eu canto aqui para você já foi aquela que ele esboçou, que ele desenhou no gramado do Barradão, treinou ontem, foi no Barradão, hoje na Fonte Nova. Foi a formação... Né? Não seria diferente. Não seria diferente. Eu confesso que, até para complementar aqui, aproveitando, Elton, em te ouvir, eu confesso que eu fiquei com uma dúvida sobre o que ele faria na linha de volante, por conta da dificuldade de saída de bola e de proteção nas costas da linha de volante. Ele, durante um momento na atividade ontem, quando ele separou defesa para um lado e ataque para o outro, ele colocou o André ali treinando uma saída de bola com a linha defensiva. Mas quando ele foi
pro 11 contra 11, chamado coletivo. A gente já não estava mais lá dentro, mas o que deu pra gente apurar ao longo da noite ontem é que a formação foi com Ederson, Danilo voltando para lateral direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner. Dupla de volantes, a mesma de quinta-feira, Bruno Guimarães e Gerson. E lá na frente o ataque ele já repete pelo mais um jogo, né? Savinho na direita, Vini Júnior na esquerda, Rafinha como um camisa 10 e Igor Jesus na referência. Tá repetindo, é o caminho para dar sequência? Eu acho que é o caminho, porque ele estava querendo encontrar, né, a equipe titular. Ele estava querendo fazer com que o time ganhasse sequência. Essa questão do meio-campo, a preocupação com a saída, era justamente por conta também de um Uruguai que usa muito mais o meio-campo do que a Venezuela, né? Time que joga muito mais pelos lados do campo, o Uruguai usa muito mais o trio de meio-campistas. E o Danilo, ele muitas vezes, já com o Tite, fez essa função. Jogando como um volante, um primeiro volante, saindo da função de lateral. Ele já rodou nas três, ele já rodou como zagueiro, como lateral, baixando e como volante. E mesmo partindo de lateral, na Copa do Mundo, ele jogou como um cara ali por dentro, com a proteção do Savinho, baixando para fazer essa cobertura. Então, imagino o Danilo também, nesse ponto de vista, preenchendo um pouco mais, ganha altura também a seleção brasileira no sistema defensivo, mas não é o jogador que todo mundo esperava. Obviamente, pela fase que ele vive na própria Juventus, nem é titular absoluto, mas é um cara de confiança do Dorival. Mas era de se imaginar a seleção brasileira mantendo essa formação no último jogo do ano, para ganhar 3 meses, pelo menos, de tranquilidade, contra um adversário que, se enfrentasse há 3 meses, era outra história. É um Uruguai em baixa e uma seleção tentando encontrar o seu caminho. Mas ainda você falou tão bem que eu até separei uma água aqui pra você. Falou gelada. Essa é gelada. Você falou tão bem que eu separei uma aguinha pra você. Enquanto o Elton bebe uma água, só pra complementar, eu questiono a sequência do Danilo, a convocação. Você precisa de algo novo na lateral direita. Você poderia ter um Wanderson com o Dodô acaba chegando só depois quando o Wanderson já está suspenso. Mas tendo o Danilo por ali, por característica do que o Dorival quer, o que o Dorival quer hoje? Uma linha de 3, o Danilo sustenta para soltar o Abner quase como um ponto ali, tabelando, dialogando com o Vinícius Júnior. O próprio Abner fala muito isso ontem em entrevista com o Curitiba. Eu entendo, Danilo sustenta, o Abner solta. Acho que a gente vai ter quase que um 3-2-5 por hora, muitas vezes, um 3-1-6, chegando com 6 homens para atacar, que a seleção vai ter que trabalhar, vai ter que tirar da cachola uma boa movimentação, uma dinâmica ofensiva, porque tenho para mim que o desenho vai ser um Uruguai um pouco mais retraído, vitória no início da data FIFA, agora podendo, quem sabe, segurar um empate aqui na Fonte Nova. Acho que o Uruguai vem para cá para baixar um pouquinho mais a linha e dificultar o jogo do Brasil. Não é o mesmo cenário de jogo da Copa América, é outro momento, dentro e fora de campo do Uruguai, não tem algumas peças importantes, mas acho que o desenho de jogo pode acabar sendo esse. O Otto agora vai me dar uma água, pelo amor de Deus. Só para mandar pro pessoal... Não porque eu sou educado, mas que eu tô morrendo de sede. Só para mandar pro pessoal 2 personagens importantes aqui na Fonte Nova. Um é o Estevão, obviamente, porque é um jogador que pode ser utilizado durante o segundo tempo. Sim. Fica em Salvador, apesar de não jogar na quarta-feira. O Palmeiras vem enfrentar o Bahia na quarta-feira. Ele fica mais suspenso, porque foi comemorar um gol com a torcida e tomou um amarelo. Um absurdo, né? Até tomou um susto na hora que tomou o cartão. Tomou o cartão amarelo e acabou suspenso. E no lado do Uruguai tem o Lúcio Rodrigues, que é jogador do Bahia. O Bahia, e que vai ficar no banco de reservas, tem sido convocado. Vamos ver a reação do torcedor, que é torcedor do Bahia, na Fonte Nova, se o Lúcio Rodrigues entrar em campo com a camisa do Uruguai. Mas você esqueceu um terceiro personagem muito importante desse jogo, que volta ao longo da programação, que também vai ficar aqui para a sequência da semana, para a partida de quarta-feira. E ele em Salvador, você sabe, né, Edu? Sim. Vinícius Nicoletti está aqui com a gente e fica para a semana de cobertura. Ele em Salvador chega aos pés de Eduardo de Menezes. Ele chegou aos pés do Eduardo. Ele chegou em Salvador, ele falou: vamos ali na beira da praia que eu vou te levar para conhecer a minha estátua. Tem a estátua minha ali perto do Farol da Barra. Ele Mas tem. isso é um papo para outro programa. Tem, não, né? Tem sua também aqui, Edu? Tem. Aqui ele é chamado de Lelé, inclusive. É. Né? Lelé? Lelé. Nicolete é o Gaito também, né? O Gaito, é o Gaito. Ô, Elton, pode contar, Elton. Eu tenho uma estátua no Rio Vermelho. Rio Vermelho. Ô, Elton, pode contar agora. Pode contar, fica tranquilo. Elton, eu tenho que te liberar. Quando o Agradecendo F90 muito. for depois das 11 da noite, eu faço o Sport Center, que fecha a programação. Então você todos tem um os dias. compromisso com o Eu Fundo poderia Esporte. contar tranquilamente Onde nesse no Sport horário. Center? Tranquilamente Isso. eu poderia Só contar. joga um negocinho aí, Deixa eu jogar negocinho. Ó, você tá pior do que minha sogra, pô. Quer guardar segredo, pô? Não, Vai. eu tenho que liberar essa dupla sensacional. Tá com medo? Senti um tom provocativo do senhor Rodrigo Bueno em relação a Pedro Ivo. Depois não adianta... Não, faz parte do show. querer Um beijo ser no coração do Bubu, hein? apaixonado. Ai, o Pedro Ivo faz muita falta. Elton, Saudade, Bubu. pode contar, Elton. Ele tá enrolando, Elton. Zé tá Pode doido pra contar, saber a Elton. história. Não, O já Zé recebi tá várias só pela mensagens bagunça. aqui. Que número que você Rio pediu? Vermelho,
Pode Conta contar. aí do Rio Vermelho pra eles. Eu Edu, conto que é que depois. você conhece Mas do Rio é, Vermelho. Joga só uma Não pode, joga não assim, pode. essa. Você fez tanta coisa assim pra não poder jogar? O que é? Você tá com medo? Ô, Edu, antes de ir embora, eu vou contar uma história aqui. Então conta que tem uma trilha sonora legal depois pra soltar, vai. Olhem bem pro nosso Elton Vou até Serra. beber uma água aqui. Né? Essa cara de homem sério, educado, fala pausada, vocabulário erudito, esse óculos tentando transmitir uma seriedade. Adivinha quem foi o grande guia noturno da equipe da ESPN aqui em Salvador? Quem? Claro, eu tenho que tratar os amigos. Isso é quebradeira, rapaz. Isso aqui, ó. Os amigos, vou te falar. Só tem cara de bom Vocês não moço. pediram qualidade? Só tem cara de bom. Se eu te contar como terminou a noite... Ele é bom demais. Ô, Natália, então pra gente finalizar, ele é o chama aí perigo. o número. Chama o número em homenagem a 14. Elton Serra. 14. Põe a trilha sonora pro tchau. Essa é boa, Ah, como é que é? Fala pra mim. É daqui da região. Aí, a história tá aqui. Ai. Um abraço, meu gente. Gostei. Tem que liberar. Um abraço. Tinha 7 aninhos. Vai E o Palmeiras, Evaristo lá comandando e Paulo Rodrigues. Tava de lado. Aí Charles Left. Bobô elegante. Ê, Bahia, hein? Tchau, um abraço pra vocês, hein? Sorrisinho. Valeu, gente. Beijo. Aqui não tem jeito, Silas. Os caras não... Um abraço pro Rio Vermelho. Tchau, um abraço. Tira. Já que tem que liberar, porque Eu sei porque tem que liberar. Eu Esqueci sei. até o gravado. Ô, Zé, Ainda eu bem vou que- te contar a última. Ah, é? Vou contar a última. Rapaz, você continua cheio de cachê. história. É né? Miasher. Ah, é? Deixa eu te falar. Eu continuo muita história porque eu tenho que contar fábulas e grandes histórias. Aham. Como as fábulas acontecem. A gente tá falando da Silas, vitória o do que você ser acha? fundamental para o Dorival virar o ano em paz. Mas, ô Marcelo, vamos chamar a provável escalação ou já vamos para o próximo assunto? O que você decide agora, Marcelo? Você decide. Vamos para a escalação? Então roda aí, vamos lá. Coloca a escalação aí. Olha lá. Provável formação da seleção. No gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães. Não. Abner. Na lateral. Danilo, já vi que você ficou feliz. Gerson, Bruno Guimarães e Rafinha, Vini Júnior, Savinho e Igor Jesus. Como você cornetou o Danilo depois do perguntei bump? quem? Depois do bump, eu quero a sua opinião sobre a escalação. Roda o bump. Futebol na ESPN é um oferecimento de Novibet.